De volta com o nosso Você Bonita. Aproveitem, estamos ao vivo, muitas perguntas. Esse assunto é fascinante. É o momento de tirar todas as dúvidas com muita transparência, porque quando ela está aqui, ela responde de fato, né? Dessa forma muito sincera, e eu gosto disso. Cirurgiã plástica, doutora Tatiana Moura, bem-vinda. Prazer te receber mais uma vez para a gente falar de preenchedores. Meu Deus, é tanta discussão dos preenchedores, né? E eu sei que é sempre desafiador tudo isso na medicina, na área de vocês. Fato é que eles vieram para ficar, né? É verdade, Carol. A gente, na verdade, a cirurgia plástica sempre usou de artifícios para a gente dar volume onde estava faltando, corrigir assimetrias de pacientes vítimas de trauma. Então, assim, doenças, né, que causam atrofia. Então, assim, a gente sempre usou gordura, outros tecidos nossos, assim, a derme, a galha, que é aqui do couro cabeludo. Então, assim, sempre teve essas alternativas. Certo. E a gente sempre usou e continua usando. Sim. Né? Mas essas alternativas dependem de um procedimento cirúrgico. Então, assim, eu só consigo fazer enxertia de gordura se eu fizer uma lipoaspiração. E aqui, obviamente, é muito mais seguro fazer no ambiente hospitalar, né? Tá. Então, assim, quando foram criando outros produtos para a gente usar como preenchedor, que não precisasse de um procedimento cirúrgico para ser... né, recolher para poder preencher. Então, esses procedimentos passaram a ser mais acessíveis, feitos em consultório, né, sem essa questão da recuperação cirúrgica, né? Tá. Sendo, assim, aquela coisa assim, marquei, fui lá, fiz, voltei e fui trabalhar. Então, assim, mais dinâmico, né? E eles têm, claro, um tempo também de duração no nosso organismo, diferente da cirurgia plástica, né? Que é algo ali que você não perde, exatamente. Certo? Como tudo tem seu lado bom e o lado ruim, o pró e o contra. Então, assim, qual é a vantagem de você usar um tecido seu para preencher, seja gordura, derme, galha, enfim, é que aquilo é incorporado e não vai sair mais. E o corpo não rejeita também, exatamente. Né, doutora? Então tem bem menos, assim, efeitos colaterais, entre aspas, mas tem a questão do procedimento cirúrgico, tem a questão também da absorção da gordura, não é toda a gordura que a gente injeta que ela vai ser incorporada, é como se você estivesse jogando uma semente ali num campo e parte da semente vai enraizar e outra parte não. Entendi. Né? Tá. Então a gente sempre tem uma perda estimada entre 30% a 40%. Olha se eu enxertei 100 ml, eu estou calculando que vai ficar 40, 60, 70 ml, né? Já os produtos sintéticos, eles têm um volume fixo, né? Tá. Então, assim, eu vou injetar 1 ml vai ficar. Ok. Né? Não vai ter essa absorção desse volume naquele momento. Ele vai ser absorvido ao longo do tempo, porque a gente manda células lá que vão fagocitando esse produto, então ao longo do tempo ele vai ser vai ser absorvido. Tá, a minha dúvida é a seguinte, já já a gente vai colocar um pouquinho, colocar na tela para vocês algumas complicações que podem acontecer, né, para a gente entender, até discutir isso, porque é uma coisa médico-paciente mesmo, né, discutir o que vale a pena. Mas eu queria que você contasse para a gente, doutora, então, quais são esses produtos, né? É tudo ácido hialurônico aqui? O que é hoje permitido? Isso. Aqui são todos ácido hialurônico, são densidades diferentes. Tá. Então aqui, ó, só para ter uma ideia, é como se a gente tivesse um ácido hialurônico bem molinho e um mais durinho. Certo. Né? Esse daqui seria o mais durinho, o cinza, e esses dois um pouco mais molinhos, tá? Ok. E o que acontece? A gente pode usar em camadas diferentes do rosto. Então o mais durinho a gente vai infiltrar lá periósteo, lá profundamente. Certo. Então, a gente vai dar volume mimetizando o osso. Então, malar, queixo, né? A gente pode também fazer aqueles pontos do MD Codes. MD Codes, eu ia te perguntar. Exatamente. Eu acho fantástico. De ancoragem, né? Com esse mais denso. Certo. O mais fluido, a gente vai fazer lábio, olheiras, um intermediário sulco, o mais profundo no lábio, rinomodelação. Então, depende do que você quer fazer para você escolher o produto adequado. Então, o que entra nessa discussão vai ser a quantidade de produto, que isso é muito individual, e qual deles vai ser escolhido dependendo do local que a pessoa quer preencher. Porque se eu uso esse mais durinho no lábio, vai ficar palpável. Entendi. Entendeu? E aí não fica natural. Exatamente. Tá. Entendi. Se eu uso o mais fluido profundamente, ele não vai vencer a força dos tecidos que estão acima, né? Então ele não vai funcionar.
E isso também vai mudar o tempo de absorção. Então, quanto mais denso, mais tempo ele dura, ele demora mais para ser absorvido pelo organismo. Tá. Então, esses que a gente usa mais profundamente, às vezes você vai ter que fazer de novo dali a 2, 3 anos só. Entendi. E os mais fluidos, 9 meses, 10 meses, 1 ano. Então, isso também muda, porque tem gente que fala assim, eu fiz preenchimento e tive que fazer 1 ano depois. Então, depende aonde preencheu, que produto que usou, Sim. quantidade Cada também. corpo reage também de uma forma individual, até no consumo dessa substância, Sim. né? Dependendo dos hábitos, até da atividade física, né, doutor? E outros produtos que até a gente não usa muito. A gente colocou aqui, ó, vamos lá. Isso. É o polimetilmetacrilato e o hidrogel. O hidrogel é poliamida com água e o de cima é polimetilmetacrilato. O hidrogel, ele até é absorvido, mas ele dá muita reação de nodulação, até porque quem usa, né? Ele não é proibido pela Anvisa, entendeu? Entendi. Mas quem usa em grandes quantidades para dar volume em glúteo, em coxa, né, em mama. E aí acaba tendo bastante reação pela quantidade adversa, de produto. pela quantidade do produto. Entendi. Né? E o polimetilmetacrilato, ele não é absorvido, ele é inabsorvível. Então, o que acontece? Da reação reação inflamatória crônica. Então, tem pacientes que usaram esse produto há 10 anos atrás e começam a ter reação agora. Puxa vida. Nódulos. E não dá né? para tirar. Só cirurgicamente. Então, dependendo da região que foi colocada, ou como foi colocado, se foi colocado em leque, em muitas áreas, em várias camadas, aí a gente não vai conseguir tirar. Não consegue, né? Tá. Então, assim, a gente tenta tirar aquilo que é possível, mas quando tem uma reação inflamatória crônica, ou seja, a pessoa tem dor, fica vermelho, pode até sair secreção, aí realmente é um problema, a gente tem que filtrar corticóide, tentar tratar. Que coisa, é complicado. Não vale a pena, não né, vale doutora? a pena. Bem sinceramente, na minha opinião, não vale a pena correr o risco. Não Porque vale a a gente tem os indicados, e a lista é grande, ó. O ácido hialurônico, que você estava comentando, a gordura, que a doutora falou que então é feito desde sempre, derme, ácido polilático e hidroxiapatita. Vamos explicar esses dois últimos aqui. Então, esses dois, eles são, além de serem volumizadores, também são bioestimuladores. Tá. Entendeu? Então, assim, eles aumentam a quantidade de fibroblastos ali na região que produzem colágeno. Entendi. Né? Então, você pode usar num volume para dar volume, ou você pode usar também só para bioestimular. Né? Então, qual a principal diferença de preenchedores e bioestimuladores? Preenchedores são produtos para dar volume. Ok, volumizar. Isso. Eles acabam hidratando também, principalmente o ácido hialurônico, porque ele tem um potencial de grudar moléculas de água muito alto. Entendi. Né? Legal. Que a gente tem o ácido hialurônico na nossa composição normal e a gente vai perdendo isso com o envelhecimento. Por isso que vai ficando tudo mais seco também, né? É por isso que vários cosméticos hoje têm na composição ácido hialurônico para a gente hidratar lábio e tudo isso, exatamente. Né? Ele tem esse poder de puxar moléculas de água. Tá. Né? O ácido polilático e a hidroxiapatita, além deles darem volume, se você quiser, depende da quantidade, depende de onde você aplica, eles também estimulam a produção de colágeno pelos fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, né? Então, cada um tem a sua indicação, cada profissional vai escolher qual caminho que ele quer seguir. A questão é a seguinte, por exemplo, o volumizador puro, você vai dar o volume e pronto, você vai sair dali com o resultado. Tá. O bioestimulador, não, você não tem resultado na hora. Às vezes tem que fazer 2, 3, 4 aplicações ao longo de 1 ano para você chegar no resultado final. Então, são caminhos diferentes, perfil de paciente diferente, depende do que o paciente está procurando, quanto que ela quer esperar ou não quer esperar e que resultado que ela quer chegar. Sim. Né? Sim. Porque, assim, também muitas vezes o paciente quer tratar flacidez com esses produtos e a gente vai conseguir tratar até a página 2. Sim, é aquela famosa, vamos alinhar a expectativa. Exatamente. Até aqui chegamos, até aqui, até lá, só cirurgia plástica. Exatamente. Então, assim, às vezes os pacientes, às vezes a gente vê essas demonizações faciais, né, que as pessoas usam um volume muito grande. Terrível. Teve até um caso recente e que a gente tem que saber, né, até onde ir. Porque, na minha opinião, se você vai mudar as características do rosto da pessoa,
já não é um caminho... Não é, exatamente. Não, tem que ficar harmônico. E, doutora, até eu ia tocar nesse assunto que você diz do tempo, às vezes, né, do quanto a pessoa está ali pronta para investir, né, porque a gente sabe que alguns procedimentos vão ser mais caros do que outros, então é uma decisão ali muito delicada, mas fato é que o ácido hialurônico, então, hoje ele permite... Né, quando a gente, tirando essa parte de bioestimuladores, que a gente tenha resultados imediatos. Sim. Isso é importante que o público saiba. Vai sair dali com resultado imediato quando fala de questão de preenchedores. Isso. Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar já os problemas que podem acontecer, porque aqui, daqui a pouquinho, então eu vou lá e já volto. A gente vai colocar o que pode dar errado, gente? Então, assim, por que né, algo que já é seguro, conhecido, temos profissionais, né, capacitados, que vocês ainda da especialidade de cirurgia plástica, e depois você conta se é feito com cânula também, né, em consultório, mas o que pode dar errado? Já já você me conta, que essa eu estou curiosa, porque a gente precisa fazer, gente, esse tipo de pergunta mesmo, será que vale a pena? Tenho tantos anos, nesse momento da minha vida, vale a pena? De volta com o nosso Você Bonita, hoje falando de preenchedores. Aproveitem para fazer perguntinha na @VocêBonitaTV. Estamos com a cirurgiã plástica, a doutora Tatiana Moura, e deixamos então para apresentar nesta parte os problemas que podem estar relacionados com os preenchedores. Vamos colocar na tela e a doutora vai explicar para a gente. Então, os preenchedores temporários podem dar necrose? Na verdade, qualquer um deles pode dar necrose. A questão da necrose é assim, se você injeta dentro de um vaso... entendi. Né, inadvertidamente, dentro de um vaso, então esse produto vai ocluir aquele vaso e a área que aquele vaso leva o sangue pode morrer. Entendi. Né? E uma outra questão, não só a injeção intravascular, mas a compressão ao lado do vaso. Então, assim, você pôs o preenchedor, esse preenchedor vai apertar o vaso que está do lado. Entendi. Então, para isso, o profissional que vai fazer o uso disso tem que conhecer muito a anatomia da face. Por isso que a gente sempre fica reforçando, faz esse tipo de procedimento com um profissional médico, né? Que sabe a estrutura anatômica da face muito bem e que, se acontecer algum problema sabe reverter. Então, como que a gente tem uma enzima que chama hialuronidase, que a gente já tem que fazer o diagnóstico rápido, né? Tá. E aí você pode injetar na região que você fez o preenchimento a hialuronidase, que ela vai corroer o ácido hialurônico, né? Entendi. Então, tem outros protocolos de medicação, tudo, mas para a gente tentar que esse dano de necrose seja o mínimo possível ou nenhum. Entendi, perfeita. Né? É isso. Isso é o mas aí é questão da técnica também, né? Igual você falou de cânula, de não cânula. Usa cânula, não. Então, eu acho que se vai usar agulha ou cânula, é uma preferência pessoal do profissional. Ok. Né? Tem profissional que prefere cânula, tem profissional que prefere agulha, não tem uma coisa, o certo ou o errado. É o que ele tá ali na mão, mais acostumado, a técnica que ele aprendeu. A segurança, né? A segurança, então tem área que vai usar agulha, tem área que vai usar cânula, então é bem pessoal essa escolha. Eu vou colocar a perguntinha do público, a gente fala nessa parte da anestesia até desses produtos. Olha lá. Amora, obrigada, beijo. Existem preenchedores que são utilizados para aumento de bumbum? Qual seria e como seria o procedimento e durabilidade? Tem que botar muito aí. Então, tudo depende do resultado que a paciente quer, né? Então, a gente pode usar gordura, se a gente for associar uma lipoaspiração, que eu acho que seria algo mais... indicado, duradouro e tudo mais. Natural, né? A gordurinha. Até porque a gordura, quando você lipoaspira, você faz todo o desenho ao redor, que a gente chama assim, como se fosse a moldura do bumbum. Então, não é só injetar no meio do bumbum, né? Para dar projeção. Você tem que diminuir o flanco, diminuir o culote, enfim. Né? Harmonia, né? Aquele desenho, né, do bumbum coraçãozinho que todo mundo quer. O hidrogel, PMMA já foi usado para isso, mas como eu falei no começo do programa, muito reação adversa, necrose, extrusão, assimetria, né? Agora, os bioestimuladores, tem bastante profissional que usa também
para dar volume, mas também para tentar tratar um pouco de celulite e tudo mais. Então, assim, tudo depende do exame físico da paciente, da expectativa, que tipo de bumbum que ela quer, até onde ela quer chegar, quanto ela quer investir. Então, são tantos fatores que não existe uma receita de bolo. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Luísa, obrigada, um beijo. Pessoas com deficiência, tem contraindicação para fazer? Vamos aproveitar e falar das contraindicações, então. Não, assim, a priori não. Contraindicação para uso de bioestimulador ou de preenchedores seriam doenças autoimunes, né? Não uma pessoa com deficiência. Eu acho que se é vontade da pessoa, ela quer fazer, não tem por que não fazer, né? Então, assim, doenças autoimunes a gente fica meio com o pezinho atrás, né? Porque pode estimular uma crise, enfim, né? Mas fora isso... não tem muita contraindicação, né, Carol, e nem alergia, né? Porque como o nosso corpo produz, como a gente tem, não dá alergia. Reação alérgica é muito difícil. O ácido hialurônico é praticamente muito raro, assim, muito raro, praticamente. O que tem a reação alérgica é a hialuronidase. Ah, o que remove. Porque assim, quem tem alergia à picada de abelha não pode usar. Porque no veneno da abelha tem hialuronidase. Entendi. Então, assim, se você for fazer um tratamento desse com ácido hialurônico, você já avisa o profissional que vai te tratar que você tem alergia à picada de abelha, por exemplo. Porque ele tem que saber que ele não vai ter essa alternativa. De remover o ácido. Então, vamos devagarzinho, põe menos, né? Vamos ver. Vai de mais passo a passo. Antes de colocar mais os problemas, eu queria mostrar aqui, doutora, eu vou pedir para os meninos chegarem bem pertinho. A gente tem, só para a gente ter noção das quantidades, a doutora vai mostrar aqui na face os locais que a gente pode fazer a aplicação desse preenchimento. E a gente tem aqui, então, aqui é 1 ml? 1 ml. Então, ó, cada colherzinha, olha que legal. Essa seringuinha aqui é de 1 ml, ela não está completa. Aqui 1 ml, 2, 3, 4 e 5 ml. Tá. Só para vocês terem uma ideia. Usar 5 ampolas, depende do que você quer. Por exemplo, eu vou fazer malar, queixo, nariz, boca, vou usar bastante. Tá. Né? Então, assim, essa harmonização facial completa, às vezes a gente precisa preencher temporal aqui, essa fossa temporal que envelhece, olheira, malar, né, queixo, ângulo da mandíbula. E tudo isso pode ser feito de uma vez ou o ideal? Pode ser feito de uma vez, mas é aquela coisa, eu acho que acaba mudando muito. Também acho. Né? Então, pontinha de nariz, dorso de nariz, o lábio. Então, todas essas regiões a gente pode preencher. Né? E a gente pode preencher outras regiões se tiver assimetria, que isso é uma coisa que ninguém fala, né? Assim, como a gente pode usar essas coisas para corrigir um paciente, por exemplo, que ele teve um abscesso de dente e ficou com a mandíbula aqui diferente da outra. Entendi. Entendeu? Maravilhoso. Então, eu gosto de falar sobre isso porque a gente às vezes esquece que são ferramentas para a gente corrigir assimetria, sequelas, às vezes. Sem dúvida, que não é só questão estética, mas também reparadora, Exato. né? Quando vocês falam um pouco dessa cirurgia reparadora. Exato. E no caso com os preenchedores, né? Agora, quando a gente tem essas quantidades, as quantidades também, elas vão ser definidas de acordo com a idade do paciente, a quantidade de flacidez, enfim. Se você pensar que a gente quer corrigir flacidez única e exclusivamente com preenchedor, aí depende do grau de flacidez, eu vou precisar de mais preenchedor. Tá. Né? Só que assim, quando a gente tem uma pele flácida, a gente está com um tecido que ele fica flácido centripetamente, assim, para baixo e para o centro. Então, para eu tentar corrigir essas flacidez, eu vou ter que volumizar bastante. E aí que fica com aquela cara de tipo inchado, cara de leão, aquela coisa toda que, né, que a gente vê por aí. Então, assim, o melhor dos mundos, na minha opinião, dependendo da gravidade da flacidez, é associar coisas. Entendi. Né? Então, eu vou usar menos preenchedor e vou fazer uma cirurgia na pálpebra, por exemplo. Ou eu vou fazer, sei lá, um mini lifting, entendeu? Entendi. E preencher em algumas áreas. Eu acho que, assim... Bom senso, né? E caso a caso, né, Carol, sempre. Tem mais uma perguntinha, dá tempo, olha lá. Paula, obrigada, um beijo. Existe preenchedor para cicatriz de acne?
Então, a cicatriz, como qualquer outra cicatriz, mas no caso de acne, ela é um afundamento, né? Então, assim, você pode até preencher, só que se você não soltar a cicatriz que está presa, o preenchedor não vai ter muita função. Então, o que precisa fazer? Uma subcision, que a gente chama. Então, vai ou com uma agulhinha, né? Ou com um aparelhinho, um aparelho, assim, para isso, que você vai e solta essas cicatrizes e preenche. Tá. Né? Só preencher sem soltar, o resultado é muito ruim, né? Mas é possível hoje, então, soltar e Sim. preencher e ficar, voltar a pele. Mas normalmente não é uma sessão só, entendeu, Carol? Entendi. Porque volta um pouquinho, aí você vai mais pouquinho, aí você associa um peeling, entendeu? E hoje tem, né, microagulhamento, tem esses equipamentos com radiofrequência, né? Ai, gente, nossa, quanta coisa, é maravilhoso. Dá tempo de mais uma? Temos 1 minutinho, vamos colocar na tela, acho que dá. Obrigada, Mari, beijo. Portador de doença autoimune, então pode usar preenchedor? Difícil, né? É uma decisão difícil. Eu acho, exatamente, é uma decisão difícil. O que é orientado é não usar. Então, nesses casos, se é uma pessoa que precisa muito do preenchedor por qualquer motivo, eu usaria a gordura, a derme, né? Tem outras opções que a gente poderia usar para esse tipo de paciente. Eu tenho uma amiga que aproveitou uma cirurgia que precisava trocar prótese e aí já fez boca e tal, porque tem doença autoimune com a pele, com a gordura e tal. Então, gente, isso tudo acaba sendo individual, mas fato é que tem muita coisa bacana. Eu acho que a gente tem que buscar informação e fazer com o médico que a gente confie e que da especialidade médica, né? A gente está falando de coisas bem importantes, vocês viram os problemas que podem ocorrer. Vai lá no Instagram, @doutorabreviado, _Tatiana Moura, @doutorabreviado, _Tatiana Moura, tudo junto, já encontram o trabalho dela. Obrigada mais uma vez pela transparência, é muito bom. Até a próxima, doutora. Beijo, gente, até amanhã, 12:30. Beijo, meninos, obrigada.